Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre 3 erros comuns de quem está começando a fazer pizza. Seja quem faz pizza em casa, seja profissional, tá? Então esses são os erros mais comuns que eu vejo em quem está começando. E é engraçado, porque às vezes eu vejo muita gente até no YouTube que quer ensinar a fazer pizza e não presta atenção nesses 3 itens, nesses 3 erros que eu vou mostrar hoje. O primeiro deles é um erro que parece até bobo, mas muita gente comete, que é colocar farinha demais na hora de abrir a massa. Qual o problema de colocar farinha demais? Quando você coloca farinha demais, essa farinha que não foi hidratada, que não foi trabalhada, vai para o forno. O que isso significa? Que ela vai ser queimada muito mais rapidamente do que a farinha que recebeu água, que foi hidratada. Então essa farinha vai deixar a sua pizza com um sabor amargo. Além disso, ela vai deixar a pizza mais acinzentada, tá? No e-book eu falo um pouquinho sobre esse erro e você pode perceber que as pizzarias que usam muita farinha tem uma massa que, ao invés de dourada, ao invés de uma massa bonita, atrativa, fica uma massa toda acinzentada. Em alguns casos, você consegue até perceber a farinha na parte de baixo ou nas bordas, tá? Então esse é o primeiro erro. A massa não fica legal. Ela muitas vezes vai ficar com gosto de farinha ou amarga. Você pode ter farinha espalhada por ela, a cor não é atrativa, tá? Então não adianta nada você fazer um trabalho de hidratação para encher a pizza de farinha. Ah, mas eu não consigo abrir. É mais fácil no começo diminuir a hidratação até que você treine a técnica e aí você passa para uma hidratação maior. Tem gente que quer fazer 70% de hidratação, 80%, não consegue abrir, carrega a pizza de farinha, ela fica com uma massa que não é agradável, mas é uma escolha. Então, minha sugestão é essa, tá? Começa com uma hidratação menor, aprende a abrir e aí depois você vai passando para a hidratação maior, sempre tendo em mente o lance da farinha, beleza? Então esse é o primeiro erro de quem está começando, carregar a pizza de farinha. Segundo erro, tá? É não deixar a massa ambientar. Isso acontece quando a pessoa começa a trabalhar com longa fermentação na geladeira. E aí a pessoa tira a bolinha e já começa a abrir. O que vai acontecer? A tua massa, ela vai ter uma elasticidade que não é a elasticidade da massa da pizza. Ela, na verdade, vai ficar um bumerangue. Ela vai e volta. Esse tipo de elasticidade da massa gelada não é a elasticidade que a gente quer na pizza, tá? Então, se ela não se ambientar, você vai ter problemas para abrir. Ela vai ficar uma massa muito pequena, muito compactada. O fermento ainda vai estar lá, pô, o que está acontecendo? Parece que tem alguém me chamando. E aí ele toma um susto, ele já entra no forno, ele não tem tempo de, né? Você vai pegar o fermento de pijama, não vai ser um negócio tão legal. Então, deixa a massa fora da geladeira aí umas 3 a 4 horas, dependendo da sua temperatura local, tá? Se tiver numa época do ano mais quente ou mais fria, você vai aprender a controlar isso. Mas na média, 3 a 4 horas, você tira a sua bolinha, a sua massa, a sua caixa fermentadora da geladeira. Aí essa massa vai se ambientar, ela vai pegar, vai ficar mais próxima da temperatura ambiente. Você vai perceber que é muito mais fácil de você abrir. O que ela causa de prejuízo? Além da dificuldade de abrir, né? Além de normalmente você ter uma massa muito pequena, menor do que deveria, ela vai ser uma massa muito compactada. Você vai ter aquele resultado de pizza maçuda. Tá? Ela não vai nem esticar por um lado, nem vai crescer por outro. Então, lembra de sempre ambientar a sua massa. Beleza? Terceiro erro mais comum. A pessoa não está acostumada a chegar no que eu falo, do que eu chamo de ponto de véu. Você precisa trabalhar a massa. É demorado? É. Dá trabalho? Dá. Se você usar uma batedeira ou uma maceira, vai te facilitar? Vai, mas o importante é que você aprenda todo esse processo, tá? Então você precisa sovar a massa e aí você, dependendo da hidratação, do método que você escolheu,
você vai trabalhar essa massa ou com dobra, ou com algum outro tipo de processo, ou na batedeira, enfim. Seja lá o processo que você for trabalhar, e aqui no meu canal eu mostro vários, você precisa chegar no ponto de véu. Senão, a sua massa vai ficar difícil de abrir. Toda vez que você tentar abrir com a mão, ela vai rasgar. Então, dá trabalho? Dá. Você pode usar uma batedeira? Pode. Pode usar uma maceira? Pode. Você pode fazer na mão? Pode. Eu, na minha primeira pizzaria, batia 7 quilos na mão. Sovava 7 quilos, 8 quilos de massa na mão, sem o menor problema. Só aí, quando eu cheguei perto de 10 quilos, é que eu comecei a usar uma batedeira e depois uma maceira para fazer esse trabalho, tá? Originalmente era só na mão. Você vai sovar a massa por 15 a 20 minutos e aí você começa ou o processo de dobra, ou de sove e descanse, enfim, seja lá qual for o processo, você precisa chegar no ponto de véu. Senão, a sua massa vai rasgar na hora de abrir, ela não vai ficar uma massa legal, ela precisa chegar no ponto de véu, tá? Esse é um dos erros que os iniciantes muitas vezes cometem. Eles querem uma sova de 5 minutos e acabou. Não, você precisa chegar no ponto de véu, você precisa tensionar, você precisa criar essas cadeias de glúten. Tá bom, galera? Então espero que você comece a prestar atenção se você está começando, ou mesmo se você já tem experiência, nesses 3 erros e comece a evitá-los, tá? São muito fácil de se evitar. Então, para você colocar menos farinha, você trabalha bem a massa, entende se ela é pouca, média ou alta hidratação, e aí você trabalha ela. Se ela for muito hidratada, por exemplo, em vez de colocar farinha, trabalha com uma abertura mais gentil, tá? Tem vários métodos, eu estou mostrando esses métodos, a gente vai falar sobre eles. E aproveita e fica de olho na nossa Masterclass, que eu vou mostrar um pouco desses processos, tá? Ambientar a massa é mais fácil ainda, é só você tirar a massa 3, 4 horas antes e beleza, e você vai se acostumando com a sua temperatura, com a temperatura da sua geladeira e assim por diante, então é muito fácil. E o último é trabalho. Para você obter um bom resultado, você não consegue se você não fizer trabalho, tá? Não acha que é fácil, se fosse fácil todo mundo faria, tá? Então, esses são os 3 erros e muito facilmente você consegue evitá-los aí no seu dia a dia. Beleza? Espero que você tenha gostado, deixa seu joinha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, baixa nosso e-book e fica ligado na nossa Masterclass aí, vê quando é a próxima data. A gente vai abrir, ela é 100% gratuita. Beleza, galera? Valeu!